Olá, pessoas, boa noite, tudo bem com você? Seguinte, estávamos aqui ao vivo e aí, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Começou a dar aqui alguns problemas na nossa live hoje, a quarta live da MG Prime Corretora, live esta que está sendo transmitida com um assunto muito bacana, que é sobre consórcio. Então, se você tem alguém que tem o sonho de ter a casa própria ou um carro, uma moto e não sabe por onde começar, não sabe como fazer o investimento para chegar a esse objetivo, clica aqui ó, no aviãozinho, manda para essa pessoa, porque nós vamos ainda dar o início real para a live, tá certo? Então vamos lá, vou convidar aqui primeiro Marileide. Pronto, ela está entrando. Pronto, voltei. E agora, Estamos. pode falar. Sim, agora vamos chamar a Ticiane, né, para a gente continuar aqui com nossa live, ver se agora a Exato, gente consegue, né, ouvi-la bem. exato. Ticiane Oliveira, gerente comercial da Porto Seguro e especialista aqui no estado do Rio Grande do Norte, para falar aqui com a gente. Ticiane, seja bem-vinda novamente. Olá, a internet nos traindo. Quem sabe faz ao vivo. Oi, Mari, gente. Mari fez uma pergunta, eu Sim, vou repeti-la, perfeito. tá certo? Para deixar registrado aqui nessa live. Só que, novamente, eu gostaria que você se apresentasse rapidinho para todo mundo. Ticiane? Oi, travou. Ai, gente, que triste. Não, travou não, nós estamos ouvindo. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Faz de novo a pergunta, por favor, porque eu não ouvi. Então tá bom. Na verdade, eu gostaria que novamente você se apresentasse bem Sim. rapidinho e aí eu vou repetir a pergunta. Tá. Com relação à pergunta, o que é o consórcio, né? O consórcio é uma união de pessoas com o objetivo de adquirir um bem. E para que esse bem seja adquirido com consórcio, a pessoa precisa ser economicamente ativa e ter maioridade. Então, ela tem que ter de 18 até 67 anos e ter algum rendimento financeiro mensal. Importante porque ela precisa Perfeito. ter Certo. proventos para que seja possível. Perfeito. Muito bem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto. Outra pergunta que as pessoas fazem para a gente, né? Quando é bom fazer um consórcio? Como que eu devo me programar? Bom, quando é bom fazer o consórcio? Quando você tem um desejo ou de poupar um valor financeiro, ou quando você já tem a realização do sonho em mente. Então, eu pretendo trocar meu carro. Então, você já tem um sonho em mente. Então, seguir adiante. Eu desejo adquirir uma casa, uma reforma. Eu desejo trocar o meu financiamento que eu fiz em 30 anos e pagar ele em menos tempo, até porque o consórcio ele pode ser utilizado para substituição de garantia. Então, o momento de você fazer o consórcio são dois. Ou quando você quer guardar o dinheiro e não gastar de uma forma deliberada, ter o dinheiro com objetivo adiante, e quando você já tem aquele sonho em mente
e que você quer realizar. Então, são os melhores caminhos para você fazer uma aquisição sem pagar juros. Perfeito. Excelente. Ou seja, ter um objetivo, um sonho em mente. Isso. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica e eu vou explicar aqui. Hoje, a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic meta, ela está em 13,75% ao ano. Hoje eu estava vendo o relatório Focus e, assim, a única previsão que nós temos para baixar essa taxa de juros para esse ano, a previsão divulgada hoje, é que em dezembro a taxa de juros esteja em 12,5% ao ano. Ainda vai estar elevada. A previsão lançada hoje para dezembro de 2024 é que a taxa esteja em 9,5%. Ou seja, nós temos pelo menos aí uma previsão de 2 anos com taxa Selic em alta. Nesse momento. É aquela história, Francisco, essas previsões são tão positivas como chover no céu. Porque diante da realidade política, né? Diante da nossa realidade política, sem falar em partido, a gente tem uma instabilidade financeira muito grande. A gente, como mercado financeiro, eu me incluo porque, por mais que o produto não faça parte do mercado financeiro por não ter juros, a gente está junto do Bacen. Então, para que exista a baixa, né, é preciso que muitas coisas aconteçam antes disso. E o que a gente espera é que o pico ele se eleve antes que a gente chegue a ter um vale. Então, a gente espera pelo menos 3 anos de retenção, porque a Selic nada mais é do que uma forma que o governo encontra de segurar a inflação. Exatamente. E para segurar a inflação, você diminui o acesso ao crédito. Para você ter uma ideia, eu tenho pego muitos clientes onde o valor para ele tirar por lance é o mesmo valor da entrada no financiamento. E aí, com todas essas taxas, um então, bom assim, momento de fazer o consórcio. Era justamente aí que eu queria, chegar. Então, nesse momento com taxa alta, o que é melhor? Fazer um financiamento, já ter o dinheiro em mãos, pagar juros altos e também ter o bem em mãos, ou fazer um consórcio com o pé no chão? Aí eu faço aquela perguntinha básica. Se para entrar no financiamento e no consórcio é o mesmo valor, para que pagar 1,80 se você pode pagar 0,32? Isso! Né? Porque, perfeito. A urgência de um carro. A urgência de um carro imediata é para o Uber. Sim. Para nós. Para quem vive do carro para sobreviver, quem faz uso comercial. Para quem faz uso comercial, ele tem a urgência imediata. Então, esse cliente que ele tem a urgência imediata, ele não consegue esperar a assembleia que vai ser no dia 21. Mas nós, mortais, eu faço uma pergunta muito... E eu adoro usar essa perto do São João. Você quer fazer uma fogueira na frente da sua casa e queimar R$6.000 por 20 dias? Essa analogia foi muito boa. Eu gostei. Porque é o mesmo carro. Gente, é o mesmo carro. Não muda. Então, se você... Aí, assim, se eu for andar 20 dias de Uber, eu vou pegar uma carona, vou fazer alguma coisa e vou conseguir o tempo hábil para que eu participe da assembleia com uma consultoria por trás, onde você faz toda a análise de lance e vou comprar meu carro. Então, eu pergunto, quem quer queimar R$6.000? Eu estou falando aí se você fosse financiar 40 mil. Hoje não existe mais carro de 40 mil, né? O popular não é mais popular.
Então, a gente está falando em coisa de 10, 12, 15, 20 mil reais por 20 dias. Você gasta R$ 1.000 de Uber? Não. Se você não gasta R$ 1.000 de Uber, você gasta 500? Não. Você gasta 200? Não. Você gasta 100? Não. Esse ano eu gasto 30. E eu ainda tenho como pegar uma carona. Aí eu pergunto, você esperaria um pouquinho? Sim, todos nós esperaríamos. Se não for um Uber, dá para esperar. Aí eu faço a mesma analogia no financiamento imobiliário. Hoje eu peguei um cliente onde ele precisava de 125 mil de entrada para fazer o financiamento. E para eu dar um lance de forma assertiva, era 123. Perfeito. Aí, a pergunta é, então qual é o momento que seria o financiamento, se aquela pessoa estivesse no relento? Porque se ela não está no relento, se ela não está no relento, ela pode esperar um pouquinho, né? E aí os valores, eles aumentam ainda mais, porque eu vou fazer uma representatividade muito simples. No financiamento imobiliário, a gente está falando em algo de 9% a 13%, dependendo se o imóvel é novo ou usado e a idade, né, de quem está comprando. Se for acima de 50 anos, o seguro de vida no financiamento dispara e no consórcio não funciona desse jeito, que se você tem 18 ou 64, é só uma pequena taxa e você está dentro da Porto. O nosso seguro de vida é 1/3, né, da congênere, né, da concorrência. Então, se a gente for imaginar uma taxa de 1,09, que é o que a gente trabalha no consórcio da Porto Seguro, e pensar de 9 a 14 e multiplicar isso por 30, é assustador. Você está numa casa, você está numa casa financiada e você vai pagar 3. Isso. Né? Já passei por isso. Aí a pergunta que faz é, será se não vale a pena eu ir para casa da minha mãe, ficar um tempinho lá, ou fazer alguma coisa, ou alugar um flat e conseguir fazer essa operação? Hoje, com as atuais taxas, não falo isso com alegria, gente, é verdade, mas assim, estamos vendendo muito. Desde a pandemia, o produto consórcio, ele vem numa vertical, não é nem numa ascendência, é numa vertical, porque a busca por acesso a crédito se dificultou, né? Antigamente, o cliente ele olhava a parcela. Isso. E a parcela tá tranquilo. Só que hoje a parcela não cabe. Só que hoje a gente está fazendo conta. E quando você faz conta e você imagina que você numa casa de 400 mil, você vai pagar 1.200.000 em 30 anos, assustador. Eu faço essa conta. Muito. Eu tenho 40, então daqui a 30 anos eu vou ter 70 anos. Com 70 anos eu tenho a mesma força produtiva para estar trabalhando? Não. E pode acontecer muita coisa, né? E quando a gente pensa assim, a parcela é decrescente. Gente, só para falar, no financiamento, a parcela decrescente demora 9 anos para você amortizar o saldo devedor. Então, você passa 9 anos pagando aluguel. Porque se você for quitar a sua casa, você não consegue ver para onde foi o dinheiro. A entrada sumiu, o tempo que você pagou sumiu. Quem paga financiamento, eu peço para fazer o exercício de pedir o saldo devedor. Assim, eu já vi pessoas chorarem na minha frente porque disseram assim, eu paguei 6 anos e não amortizou nada. Não amortizou nada. Sim, eu já comprei, você falando ainda do financiamento, eu já passei por isso. No sonho de ter a casa própria a qualquer custo, não vou comprar porque eu quero logo e fiz isso, financiamento. E quando eu via que quanto mais eu pagava, e parece que a coisa não ia acabar nunca, não reduzia nada, e o saldo devedor parecia que não tinha saído do canto. É assim, é uma coisa assustadora, e eu nunca mais farei isso na minha vida. A minha casa é dos outros, porque eu estou pagando o aluguel, né?
Exatamente. E a casa não é minha ainda. Que as pessoas Exato. ainda têm essa ideia que comprou a casa financiada, a casa da pessoa. E não é. A casa só passa a ser definitivamente da pessoa quando você paga todo o saldo do devedor, vai no cartório, faz a baixa da hipoteca, que paga outras taxas para fazer a baixa da hipoteca, aí realmente a casa passa a ser sua. Que Olha aqui, eu, quando comprei, não sabia disso. ó, rapidinho aqui, a Nadira está dizendo que vocês duas são maravilhosas, Ai, maravilhosos linda! mesmo. Maravilhosos mesmo são as pessoas que vão clicar aqui embaixo, aqui, ó, no coraçãozinho, meter o dedo no coraçãozinho e que também vão enviar para outras pessoas, compartilhar essas informações com a gente aqui. Ticiane, você consegue, assim, sei lá, dar algum paralelo, algum número de volume de como é que foi, por exemplo, venda de consórcio em 2019, 2020 para 2022? Como é que foi o volume em 2022? Olha, na pandemia de 52%, no auge da pandemia em 2019, até porque as pessoas elas moravam em uma casa e muitas vezes era um dormitório. Sim. E elas passaram a coabitar essa casa com a família, né? Filhos se passavam um dia no integral, você passava um dia trabalhando, então você chegava para dormir. E houve muita necessidade das pessoas procurarem uma casa maior, né? Sim. Passando a pandemia, esse desejo continuou. E em 2020 a gente teve um crescimento frente a 2019 de 49%. 2021 a gente dobrou. A gente simplesmente dobrou de tamanho. Uau. A gente vendeu 110% a mais do que o ano anterior. E eu estou falando dados do Rio Que Grande maravilha. do Norte. Eu estou falando Uau. dados do Rio Grande do Norte. Então, quando a gente pensa em andar de carro, nós temos o estado que per capitamente tem a maior quantidade de carros novos há muitos anos. Então, o desejo do carro novo ele é muito importante. Só que com uma taxa de 1,6, 1,8, se tornou pesado. E a busca do consórcio da classe A e B cresceu muito. Porque quem faz conta sabe que é mais barato. E é o mesmo carro. É o mesmo Volvo, é o mesmo Mercedes, é o mesmo Audi. Aí a pergunta que eu faço é, se quem tem dinheiro está economizando, por que eu não vou também? Exatamente. Você falando aí do aumento que teve de consórcio, principalmente nesse período da pandemia, né? As pessoas com desejo de ter uma casa maior, eu acredito também que as pessoas descobriram que era muito bom, aliás, que é muito bom ficar em casa junto com a família, né? De ter o espaço para ficar todo mundo na frente da televisão, essas coisas todas. Isso também aconteceu com a gente em setembro de 2020, durante a pandemia. Nós morávamos no apartamento e com a pandemia veio a necessidade da gente ir morar numa casa maior, porque nós passamos realmente o que você disse, a ficar os três dentro de casa trabalhando. Então a gente não saía mais e o apartamento estava sufocando. E veio a necessidade da gente mudar para uma casa maior. Então, eu acredito que por isso que explodiu as vendas de consórcio nesse período. O desejo das pessoas de ter um ambiente maior para que ficasse com mais tempo com a família, né? Ter aquele aconchego maior. O lazer, Perfeito. né? Você não só dormir, você ter lazer, você poder receber, a busca pelo familiar, né? Sim. Que seja com os parentes e que seja com os amigos. Então, essa busca, a casa de praia, a casa de campo, estourou as serras, né? Sim. Então, você tem como realizar
de forma planejada, gastando menos, construindo naquele terreno que há muito tempo está lá comprado. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer e que antigamente se tinha a visão que quem fazia consórcio era quem não tinha crédito para comprar a primeira moto, né? Hoje, Isso. o ticket médio é completamente diferente. Tanto que a Porto a gente nem trabalha com moto. O ticket médio do carro está a partir de 40 mil. Temos cartas de crédito a partir de 25 mil. Mas, assim, dificilmente se vende. Sempre são cartas maiores. Então, o perfil do cliente mudou. Não é aquele cliente que não tem crédito. É aquele cliente que pensa e economiza o seu dinheiro não por não ter, mas por saber a melhor forma de utilizá-lo. Sim. Hoje, quando eu falei para você em relação à tabela, porque eu tinha colocado lá no status do WhatsApp a nossa live, que era sobre consórcio, Sim. E veio uma cliente falar comigo, né, perguntando a respeito de carta de crédito de 150 mil. Veja só, o valor da carta de crédito que ela quer exatamente se programar para fazer a compra, para trocar o carro dela. Exato, porque assim, os carros aumentaram e muito, né? Carro antes que... Eu gosto de rir, porque assim, um Gol é mais de 100 mil. Sim. Não é? Assustador. Parece que não existe mais carro popular. Porque não tem busquinha para vender, né? Porque não tem carro popular. Você pensar que você hoje vai comprar um carro no futuro que vai ser o dobro do carro que você anda, você não está dando upgrade, você está mantendo o perfil do carro que você usa. Exatamente. Então, se você não se organizar, ou você vai cair, ou você vai ter que tirar muito dinheiro do bolso. Uma parcela de R$2.000 de automóvel é de um carro básico, gente. Sim. Exatamente. Me fala uma coisa. O que eu posso comprar com uma carta de crédito? O que é que a Porto oferta para os nossos clientes, para as pessoas que estão aqui assistindo e quer comprar? O que é que eu posso comprar com a carta de crédito? A carta de crédito você pode comprar 3 perfis de produto: náuticos e imóveis. Quando a gente fala, tem um outro perfil, eu vou falar daqui a pouquinho. Quando a gente fala de automóvel, ele engloba o carro de passeio, ele engloba a moto, ele engloba o 4x4, ele engloba o caminhão. Quando a gente fala de imóvel, terreno, reforma, construção, casa de praia, campo, fazenda, imóvel residencial, comercial. Esse comercial inclui flat também. Se você tiver o desejo de comprar um posto de gasolina, pode. Se você quiser comprar um galpão, pode. Se você quiser uma construção onde ele tenha 50% da estrutura com construção de alvenaria e tenha um container, pode. A gente também tem um outro perfil da sustentabilidade, que são as placas solares e bike. Né? Hoje, a Porto Seguro Consórcio ela só não trabalha com serviços. Os demais produtos nós somos bastante completos. E quando a gente pensa em imóvel, você tem a opção de utilizar o FGTS como lance para a compra do primeiro imóvel, seguindo as regras do FGTS. Então, a Porto Seguro ela se mostra bastante a gama de produtos. Então, se você pensa em comprar alguma coisa financiada, o consórcio também pode. Você tocou aí num assunto bem interessante de poder usar o FGTS. Então, se a pessoa sabe mais ou menos quanto que ela já tem guardado de FGTS, uma pessoa que está numa empresa lá há mais de 10 anos, que não tem casa própria, ela já sabe mais ou menos o valor que ela tem de FGTS. Então, ela vai comprar uma carta de crédito naquele
valor para que quando ela for contemplada, ou se ela quiser dar lança, essa coisa toda, ela já vai estar mais ou menos sabendo quanto que ela vai poder usar e compra uma carta de crédito no valor que ela pode colocar dentro do orçamento dela. Isso é uma excelente saída para a pessoa não ficar tão endividada. E outra coisa, ele pode amortizar de acordo com a mesma regra que é para o financiamento, é para o consórcio. Porque, na verdade, a regra não é nem do financiamento nem do consórcio, é do FGTS. Então, tudo que você pode fazer no FGTS, ou tudo que você pode fazer no financiamento com FGTS, pode ser feito no consórcio também. Então, o cliente que tem FGTS, ele tem um lance. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Ô, Ticiane, uma perguntinha aqui. Agora, outra pergunta técnica, tá? Uma pessoa, ela contratou já um financiamento. Já tem um financiamento. Só que ela não conhecia essas regras do consórcio, ela não foi instruída antes, ela não estava aqui assistindo antes, né? E agora ela pega e pergunta assim, poxa, eu posso substituir o financiamento que eu tenho por um consórcio? Isso é possível? Sim. O que ela vai precisar é, durante um tempo, pagar o consórcio e o financiamento para que no momento da contemplação a gente faça a substituição da garantia. Isso é totalmente viável. Eu tenho feito bastante, porque a busca por baixar os custos fixos está sendo uma busca muito grande, porque é aquela conta que eu fiz, né? Ticiane com 70 anos pagando imóvel. É pesado. E todo mundo está fazendo essa conta, né? Então, se você tem como pagar as duas em paralelo, vai chegar um momento que elas vão se encontrar e uma vai deixar de existir. Isso é muito interessante. A gente tem feito bastante. Ah, mas eu vou pagar as duas. Gente, você vai pagar as duas durante um tempo. E você imaginar que você vai diminuir em 15 anos a sua vida útil de parcela por esse pequeno intervalo que você paga as duas, vai valer a pena. É um belo de um investimento, assim, quando a gente coloca na ponta do lápis, né? Olha, e você deu um exemplo perfeitíssimo, pegando o gancho do que você falou ali atrás. Poxa, eu não vou ter a mesma força de tração, a mesma força para poder trabalhar aos meus 70 anos de idade do que eu tenho hoje aos 40. Eu também estou chegando aos 40, tá? Eu preciso fazer alguma coisa para que hoje eu diminua essa dívida e não fique para depois, quando o meu corpo já não aguentar mais tanta carga de trabalho. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí, Marileide? Sim, me fala, como que eu posso dar lance nas assembleias? Tem datas específicas para cada grupo? É uma data todo mês fixa? Eu posso usar o valor da carta também para dar lance, para que acelere e eu possa já poder comprar meu bem? Sim, sim, sim. O acesso ao portal para você ofertar lance, ele ocorre até 1 hora antes da Assembleia. Se a Assembleia é dia 21, 1 hora antes, você ainda pode dar lance. Perfeito. O brasileiro, ele é maníaco por deixar tudo para a última hora. O que eu falo para os meus clientes? E assim, imagine o Brasil todo cheio de brasileiros dando na última hora, gente. Até um dia antes, por favor. Né? Porque assim a gente não tem problemas de sistema. Ó, a internet aqui, né? Pregou uma peça na gente. Então, exatamente. Então, assim, eu peco pelo excesso, não pela falta. Você pode dar até 1 hora antes, mas não trabalhe com seu coração acelerado, sempre um pouquinho antes. Todas as assembleias estão no mesmo dia, e isso é verdade, gente. Eu trabalho com isso há 11 anos. Vocês não têm noção, cliente enlouquecendo. Eu não estou conseguindo, eu disse, não fala isso. Sim, não fala isso. eu imagino. Então, é bem louco. Então, assim, pode até 1 hora antes, não façam isso. Repito de novo. Sempre deixa para um dia antes, ou no dia do vencimento. O vencimento é dia 15. Pagou, dá o lance. É bom porque você não esquece. Né? É uma dica. É uma dica.
É uma dica que eu dou para todos os meus clientes. E assim, uma pergunta que você não fez, mas eu não posso passar sem falar, é que participar da assembleia só participa quem paga em dia. Então, o consórcio, o segredo de ser contemplado logo. Todo mundo fala, Cristiane, você trabalha com isso, você sabe a cota. Não, gente, é débito automático. Eu coloco em débito automático. Então, primeiro ponto, pague em dia. Segundo ponto, todas as assembleias são na mesma data, certo? Então, é muito mais fácil da gente ter o controle, se você tem mais de uma cota, como é o meu caso. Né? Terceiro, não deixe para a última hora para dar o lance. E a questão do lance embutido, onde parte da carta pode ser utilizada para esse objetivo. No automóvel, você pode utilizar até 15% da própria carta como lance, e no imóvel até 30%. Então, se a gente pensar, um pouquinho de dinheiro que você tenha guardado, mais esse valor do embutido, ele é muito interessante. Uma pergunta que todo mundo faz. Então só com o embutido tira? Não tira. Mas ele é um acelerador. Até porque se você se programa no momento da compra a pagar um pouquinho mais para ter esse valor financeiro já disponível, você está na frente de muita gente, porque várias pessoas não fazem isso. Então, se você já se programa para ter essa gordurinha na sua carta, e mais um pouquinho que você tenha de valor financeiro, vai te propiciar o acesso ao crédito, sim, com as menores taxas e menor espaço de tempo. Você não depende só da sorte. Isso é bom para quem quer antecipar bastante, que está com mais pressa, ou de repente, ele no começo ele achou que não ia usar, e quer esperar, e de repente ele quer antecipar, então ele também tem essa saída, né? Exato. Estava lá com um pouco de dinheiro, usa outra parte da carta de crédito para poder acelerar a contemplação. E também tem outra coisa também ainda no consórcio, que de vez em quando, né, tem as campanhas aí que a pessoa paga metade do valor da parcela até a contemplação, ou paga, né, 30% ou 20% a menos. Isso também é uma excelente saída. O redutor de parcela, ele apareceu na pandemia. E foi uma boa nova, maravilhosa, porque você pode, sim, começar o seu planejamento pagando somente 70% do valor principal. Hoje, nós estamos com uma campanha no consórcio de imóveis, onde você paga as suas parcelas com redutor de 25% até a contemplação, né? E no automóvel com redutor de 20%. Então, isso te dá o fôlego naquele momento que você ainda não está bem. E sem custo adicional. E você ainda tem o embutido, tem várias coisas, é aquela história. Você só precisa ter a vontade, que a outra metade a gente tem, para te oferecer e para você poder realizar o seu sonho. Porque é uma coisa que é muito bacana com o consórcio, é que você está pagando menos, a taxa de administração. 2,32 ao ano no automóvel. Imagine que a taxa do financiamento ao mês está 1,8. Com 2 meses do financiamento, você paga um ano do consórcio e ainda sobra uma gordurinha para o próximo. Então, eu repito, é o mesmo carro. Né? A entrada que você daria no financiamento, que ela simplesmente evapora quando você assina aquele contrato, que seja digital ou de papel, você deu 20 mil de entrada. Puf, desapareceu. Quando você vai ver o saldo devedor do seu financiamento, ele aparece. E no consórcio, esses 20 mil, mais no embutido, é o suficiente para você ter acesso ao seu crédito. Então, às vezes, a gente opta pelo financiamento por ser o conhecido, o palpável, o do dia a dia. Mas hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter esse montante de informação e eu vou estar aqui para vocês, né, para atender os que tiverem interesse e a gente customizar e fazer de forma personalizada a sua proposta e a sua simulação. Perfeito. Vou falar
por experiência própria, né, que nós também compramos uma carta de crédito de um imóvel com redutor de parcelas, com redutor de parcelas, e nós não estamos com pressa, né, de ser contemplado, fizemos lá, queremos sim comprar o imóvel futuramente, estamos esperando, de repente, a gente ser contemplado, né, e se não for, depois, se a gente quiser, lá para o final do ano, a gente vai lá, dá um lance, faz qualquer coisa. Mas, depois da experiência que nós tivemos de comprar um imóvel financiado, nós já quitamos ele já desde 2019, nós falamos que nunca mais nós faríamos financiamento na vida da gente. E aí nós compramos essa carta do consórcio, né, para comprar um outro imóvel futuramente, do jeito que a gente vai, né, pensar de comprar, né, o espaço e tudo isso que a gente quer. Então, está sendo uma boa saída, até porque a gente comprou com redutor de parcelas, está pagando um valor bem menor agora, e só no dia que a gente for contemplado, ou que a gente der um lance para poder receber, que nós vamos começar a pagar o valor total da parcela. Então, imagine só que se a gente pagar em 2 anos, só depois que a gente vai pagar o valor total. A gente já pagou bastante tempo. E o interessante é que se você dá o lance, esse valor que está em suspenso, a primeira coisa que faz é abater esse redutor. Então, você não tem custo adicional, você já está acostumado com a parcela, então facilita bastante. Outro dado importante é que os nossos grupos, eles são pequenos. Se você for pensar, a gente tem concorrentes que têm 8.999 participantes. Os nossos grupos entre automóvel e imóvel são de 300 a 600. E os grupos são fechados. Então, quem sai não entra. Né? O grupo vai Então, a chance é muito grande. Eu adoro consórcio. Não só porque trabalho, mas porque consumo. E eu sou muito sorteada. O segredo, débito automático ou pagar em dia. É um mantra. É um mantra. Paga o consórcio, depois paga o resto. Porque você vai ter acesso ao seu carro pagando menos, você vai ter acesso à sua casa de forma facilitada. E isso vai trazer a realização dos seus sonhos no piscar de olhos, né? Isso daí que você falou é muito importante. Primeiro a gente tem que pagar mesmo os nossos sonhos. E os nossos sonhos são os investimentos que nós fazemos em nós mesmos, seja eles para o presente, seja eles para o futuro. Depois a gente paga o resto. Perfeito o que você colocou. Ticiane, só uma outra pergunta. Eu tenho lá uma carta, né, do consórcio, num valor determinado, mas o bem que eu vou comprar tem um valor menor. O que eu posso fazer com o restante desse valor? Eu sempre gosto de fazer a cota não amarradinha naquele valor que o cliente está planejando, porque sempre gasta um pouquinho mais. Porque a gente sabe que existe uma coisa chamada cartório, né? E é salgado. Eu nunca vi aquela história. O filho da gente é o mais bonito, mas para a prefeitura, a casa que a gente está comprando, ela sempre é mais cara do que a gente está pagando. Sim. Então, sempre. Eu ainda não vi uma casa menor, assim, quando está com IPTU atualizado, que não seja. Então, é um montante que você vai gastar em cima do valor do imóvel de 3% a 5%. Então, o consórcio, ele aprecia, caso o valor do imóvel seja menor, aquele montante que sobrou, você pode utilizar para custas cartoriais por reembolso. Então, imagine que o seu consórcio você pode fazer e também pagar a parte do cartório por reembolso, Ticiane. Mas por quê? Porque eu preciso dos documentos que você mande para a Porto. Você mandando, com 3 dias úteis a gente deposita o dinheiro na sua conta. Então, ele não é burocrático no sentido de receber o reembolso, né? O cartório sempre, não tem jeito. Mas a questão de você receber esse valor financeiro não demora. Olha só, com a carta de crédito de consórcio,
você compra um imóvel onde você não vai pagar 2 nem 3, você ainda pode usar o valor da sua carta para pagamento de custas de cartório, Isso. ou também pode usar para reforma, não é isso? Pode também. Pode também. Olha Você pode só, reformar. então veja a quantidade de benefícios que a gente está falando aqui desde o começo, que um consórcio traz para você. Então, depois de tudo isso, você vai ainda comprar um bem financiado, porque você não quer se programar com um pouquinho mais de tempo para adquirir o seu bem, seja um imóvel de moradia, para você fazer sua empresa, ou até mesmo um carro para você passear com a sua família, ou até para trocar o seu carro que você usa para trabalhar, mas que você quer trocar daqui a uns 3, 4 anos, com um valor bem menor, com todas as vantagens de um consórcio. Eu vou falar uma coisa mais dolorida. E quem tem pressa, tem lance, né? A próxima assembleia é dia 21/2. Sim. Então, pronto, você comprou a carta, ela está lá elegível, você já pode participar da primeira assembleia já, dia 22 de fevereiro, né? E já pode dar o seu lance, já pode começar a dar o seu lance. Quem sabe você já é sorteado. Eu vou falar uma coisa mais dolorida ainda para o brasileiro. Né? Essa daí vai doer. Faça um financiamento e fique 3 meses sem pagar. Só para você ver se não vai aparecer alguém batendo na porta da sua casa, querendo saber onde é que está aquele automóvel que foi financiado e não está sendo pago, ou também se não aparece alguém na sua casa dizendo, olha, eu acho que você vai ter que se retirar. E eu estou colocando isso de uma forma bem branda, mas isso realmente a gente sabe que acontece. Já no financiamento, a gente consegue sentar, se programar, ver direitinho como é que vai ser. E aí, a importância de você sempre falar com um corretor de seguros, um especialista no negócio, e o corretor de seguros ter por trás dele também uma gerente comercial que o auxilie. Ticiane, como é que você pode auxiliar aos corretores, principalmente, né, óbvio, aqui da Praça do Rio Grande do Norte? Eu só faço isso, né, Francisco? Então, eu tenho um conhecimento mais aprofundado do produto, então facilita muito quando você traz o cliente e a gente entende o que ele precisa, né? O corretor de seguros, ele tem uma carteira enorme de oportunidades, né? E mais ainda de produtos. Então, eu entro na história para ser o seu suporte, né, técnico, para que você possa atender o seu cliente da melhor forma possível, o melhor planejamento para ele, de forma totalmente personalizada. Não é a questão só da tabela, e sim de entender o que ele precisa e oferecer o melhor produto. Exatamente, para que ele possa fazer a melhor escolha dentro da expectativa, dentro dos sonhos dele, dentro dos desejos, da forma que ele pode pagar, da forma que ele pode se programar para fazer, para dar lance, né? Tudo isso da melhor forma possível, tanto o Ticiane como nós vamos estar aqui para atender você na hora que precisar. Mari, você tem mais alguma pergunta aí? Eu não recebi. Não, acho que a gente fez todas as perguntas, inclusive as perguntas que enviaram para a gente. Eu acredito que ficou muito bom a nossa live, os esclarecimentos do que é um consórcio. Exatamente. Ticiane, nós gostaríamos de agradecer muito, tanto a sua paciência, quanto a sua persistência, né, em permanecer aqui com a gente, não só comigo, com a Marileide, como com as outras pessoas que assistiram ou que vão assistir depois.
Eu recebi muito feedback, principalmente semana passada, que muitas pessoas assistiram depois a nossa live da semana passada, tá certo? Então, assim, agradeço de imenso coração. Tem mais alguma coisa para colocar para a gente? Tenho sim. Eu vou dar um testemunho. Eu sou uma compradora de consórcio. E eu fazia financiamento. Eu andava num carro muito ruim e pagava muito caro. Eu pulei para um Fox, depois eu pulei para um Corolla, depois eu pulei, e sempre pagando menos. Então, realize os seus sonhos pensando não no hoje, mas aonde você quer chegar com eles. Isso é o mais importante. Sonho só vira realidade com planejamento. E o planejamento você só conquista com o pagamento da sua primeira parcela. É igual, uma realidade muito próxima é aquela história. Eu quero emagrecer. Isso é um desejo. Eu vou emagrecer. Isso é uma meta. Eu vou para a academia. É um desejo. Eu estou na academia. É uma realização. Por quê? Se você está lá, se você está fazendo a sua dieta, é um caminho sem volta. Você vai emagrecer. Então, todo sonho que você dá o primeiro passo, ele está mais perto da realização. Então, não está distante. É um passo. É o primeiro. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, vocês dois. Foi muito bom, né? A internet que estava botar no começo, mas graças a Deus, no final foi ótimo. Eu estou aqui à disposição. E para atender a todos vocês. Nenhuma pergunta é boba. Sim. Até porque toda pergunta tem que ter sua resposta. E se você quer, a partir de uma parcela de R$ 400, você pode realizar. É pouquinho. Sim, já pode colocar no orçamento, se programar e ter o seu tão sonhado, né, carro ou a sua casa própria através de um consórcio. Então, muito obrigada, tá, por você ter aceitado participar com a gente. Foi muito esclarecedor tudo que você falou. E nós vamos estar aqui, claro, com a parceria forte. E sempre que alguém chega, ou até mesmo a gente faz a oferta, faz propaganda, tenha certeza absoluta que nós vamos chamar você. Eu estou às ordens. Vamos à frente. Né? Não deixar ninguém pagar tão caro pelo mesmo. Isso aí. Para vocês, muito obrigada. Sonho Obrigada, só se conquista boa com noite. planejamento. Está registrado aqui. Inclusive, eu vou deixar salvo essa sua frase. Aqui. Muitíssimo obrigado, viu, Ticiane? Bom, gente. Boa noite. Nós vamos aqui encerrar a live, só que eu peço só 2 minutos da atenção de vocês, porque nossa live ela deu um pequeno problema técnico de internet com nós 3 no começo, então eu quero só registrar o que eu falei no começo da outra, tá bom? No sábado agora, dia 28 de janeiro, eu e Marileide estivemos ao vivo na Rádio TV Mais Parnamirim, no programa Parnamirim Comunidade. Né? O Toinho e o Álvaro Júnior nos receberam muito bem, nós batemos um papo sobre plano de saúde, previdência complementar e seguro de vida. Todas as perguntas que não foram respondidas ao vivo, porque não dava tempo, nós entramos na página do YouTube da Rádio TV Mais Parnamirim hoje e respondemos todas. Então, se vocês quiserem ver, é só acessar lá no YouTube, Rádio TV Mais Parnamirim, vai na lupa, coloca Parnamirim Comunidade, e eu creio que até sexta-feira o primeiro vídeo que vai aparecer será o da nossa entrevista. E um assunto aqui, pessoal, só para deixar registrado e terminar aqui, hoje é aniversário da minha sobrinha Catarina, que está fazendo 7 anos de idade. Parabéns, Cacá. Um abraço para o Gui também, o irmão dela. E hoje também é aniversário da minha prima Rosana, que é a também madrinha da minha irmã. Então, pessoas, fiquem com Deus. Segunda-feira da próxima semana. Mari,
O que a gente tem segunda-feira da próxima semana? Não precisa dizer quem é, só diga o que tem. Vamos falar sobre o mercado de planos de saúde aqui em Natal. Não percam. Estaremos ao vivo aqui com todos vocês. Tiziane, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoas. Obrigado a todos. Valeu.